Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E olha, essa sexta-feira a gente vai fechar de um jeito também muito sério, muito grave, não é? Não bastasse o que aconteceu com o cantor sertanejo Vitor e Léo, que até precisou ser afastado do programa, não é? O The Voice Kids, muita gente fala que ele pediu para sair, mas nos bastidores da Globo que se comenta que realmente não havia condições dele permanecer no ar após a acusação da mulher de uma suposta agressão. Agora, a Globo vai ter que tomar uma atitude, tomar uma posição em relação a esse sério, grave, né? Essa grave denúncia da figurinista da emissora, da figurinista assistente de figurino da novela A Lei do Amor, que ela denuncia José Maier, ele que é o Tião da novela, o grande vilão, o grande astro da novela, de assédio sexual. Essa bomba estourou hoje, é manchete de todos os sites. Isso já vinha sendo bochichado há algum tempo, há cerca de um mês, mas como se falava, fulana, uma assistente, uma figurinista, tem outra dizendo alguma coisa. Era tão vago que ninguém deu prosseguimento a essa história. Mas agora a tal figurinista se identificou e escreveu um texto com uma denúncia completa, né? Com uma acusação completa, descrevendo em detalhes a maneira como ela teria sido abordada pelo ator José Maier. Esse texto saiu na madrugada de hoje no blog Agora que São Elas, da Folha de São Paulo. Só que o resultado disso foi tão grande, não é? Provocou um escândalo tamanho que eles retiraram o texto do ar. Mas nós temos, e nós vamos ler na íntegra para vocês, porque a acusação, gente, é muito séria. É uma acusação muito detalhada. Ela se identifica, ela não foge da raia, ela realmente não está voltando atrás, absolutamente uma linha do que ela disse. E ela fala muito claramente, eu não vou me calar. E a descrição que ela faz nesse texto, eu li, não é? Li ainda nas primeiras horas da manhã, e eu vou falar para vocês, é chocante. Então, a gente que acompanha há tanto tempo o trabalho do José Maier, você leva um choque, você fala, meu Deus do céu, não é possível, né? Uma pessoa tão fina, um homem tão educado, um profissional tão equilibrado, super talentoso, é um dos ícones da geração de galãs que veio pós-Tarcísio Meira e Francisco Cuoco. Então, você fala, meu Deus, será que tudo isso é verdade? E, ao mesmo tempo, você vê que transborda desse texto, e vocês vão conferir aqui comigo, toda a indignação, toda a revolta, sabe? De uma mulher que é obrigada a passar por uma situação absolutamente constrangedora. Uma situação que, como ela descreve, é assédio, nossa, a quinta potência. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, gente, tudo nesse mundo é possível, não é? Às vezes um ator super talentoso pode ser um homem de quinta categoria. Às vezes um dos maiores galãs de novela de qualquer emissora do mundo pode ser um machista. Pode ser aquele que vai descaradamente, ainda se apoiando na sua fama, no seu poder, na posição de destaque dentro da emissora, assediar descaradamente uma mulher, pressionar sexualmente uma mulher, uma profissional, uma colega de trabalho, alguém da equipe. Não é? Pode acontecer, sim. Agora, se aconteceu com o Zé Maier, a gente não pode afirmar. Ela pode, ela está dizendo, ela está descrevendo. Nós não podemos. Nós podemos levar os fatos para vocês, dar a nossa opinião, a nossa impressão em relação a tudo isso. E eu estou dando minha opinião para vocês, a minha impressão sobre tudo isso. Não é só como profissional, é primeiro de tudo como mulher, gente. Porque a gente, como mulher, começa a ler aquele texto. E aí você fala, meu Deus, você começa a se colocar no lugar dela e ver, não é? O drama, a situação dramática, constrangedora, vexatória e muito humilhante também, pela qual ela passou, né? E aí você fala, sabe, nas mãos de quem fica isso? Nas mãos das autoridades competentes, eu não sei ainda, né, o tipo de denúncia que ela fez ou vai fazer, mas ela denunciou o caso para o Departamento de Recursos Humanos da Rede Globo de televisão.
Ela denunciou o caso à alta direção da emissora, que inclusive na época em que esse tipo de coisa aconteceu e na qual ela não estava identificada ainda, a emissora acabou emitindo uma nota dizendo que esse tipo de comportamento não é de praxe na emissora, não é de hábito, graças a Deus, só faltava, todo mundo lá está assediando todo mundo, né? Todos os homens assediando todas as funcionárias, e que não tolera esse tipo de comportamento e que as providências seriam tomadas. Agora, que providências? Quais providências foram tomadas? Pelo jeito ainda não. Então, acho que essa situação começa nessa denúncia, primeiro, que ele deveria falar. Né? Isso, com certeza, se não vai cair no mesmo erro lá do Vitor, da dupla Vitor e Léo, eu acho que ele tem que vir a público dar uma satisfação, sim, em relação a uma denúncia seríssima. A maior parte do público que mantém o Zé Maier diante dos holofotes, nas páginas das revistas, dando altos índices de audiência numa novela, é feminino. Ele é um ídolo feminino, né? Ele é um galã, ele é um sex symbol, inclusive na maturidade. Então, ele deve essa satisfação, sim. E outra coisa, que a Rede Globo de televisão apure a fundo essa história. E se constatar que tem veracidade mesmo, que não há nenhum exagero, que as coisas realmente aconteceram desse jeito, tem que ser punido. Eu acho que tem que ser punido mesmo. Isso vai além da emissora. É uma questão das autoridades mesmo, que ela faça a denúncia nos órgãos competentes, porque isso é crime. Isso é crime, gente. E ninguém pode trabalhar numa situação como essa. E em função da emissora, não é? Se constatar que houve, de fato, essa coisa absurda de se acontecer num ambiente de trabalho, que ele seja punido. E porque tem que ser. Não é porque é o galã, não é porque é o rei da audiência, não é porque foi o grande nome da novela que está terminando, olha só com que bomba na rabeira do final aí de A Lei do Amor, que não foi nenhuma novela, infelizmente, não é? Bem sucedida aí. Então, teria sim que pagar por isso. Sei lá, uma suspensão, uma quebra de contrato, bye-bye, andaram demitindo tanta gente que teve um comportamento irrepreensível e que eram tão bons atores, ou mais até, que o Zé Maier, por que ele vai ser um intocável? Não faz sentido, não faz o menor sentido, na verdade. Então, é isso. Isso a gente pode dizer, né? Não dá para dar razão para ela, o lado dele dessa história a gente não sabe, a denúncia dela é grave, é chocante, impressiona e impressiona a nós mulheres que formamos o grande público do Zé Maier, mas a Rede Globo tem que investigar, tem essa obrigação de apurar, né? Investigar não é polícia, mas de apurar essa história profundamente, e as autoridades, assim que comunicadas, se já não o foram, também tomar as providências. E ele, antes que tudo isso, não é, possa sair do controle, se não for totalmente verdade, que seja ou não, a gente tem que deixar no condicional que ele apague esse incêndio com a verdade, claro, de preferência com a verdade. É imprescindível que ele fale. Isso eu não abro mão, quer dizer, na minha opinião, né, eu acho que jamais deveria fugir da raia, jamais deveria se esconder, dar um tempo, de novo apelar para essa história que nada aconteceu, deixa rolar, deixa falar, daqui a pouco cai no esquecimento. A gente vive novos tempos, sabia? Pelo menos é o que parece, e a cada vez que uma coisa indecente dessas acontece, se é que aconteceu dessa maneira, tem que ser falado. E com o auxílio das redes sociais que reverberam as coisas para o bem e para o mal, mas nesses casos de denúncia é muito para o bem, em favor da mulher, porque nós ainda, brasileiras, continuamos sendo uma das campeãs brasileiras do mundo em termos de vítimas, né, desse tipo de violência masculina. Se você não paga com a vida, você passa esse tipo de situação absurda, que às vezes você tem que largar o seu emprego para não passar mais por isso, para não ser mais apalpada, como ela disse que ele fez com ela, para não ouvir coisas absurdas, indecentes na frente de outros colegas ou outras colegas, como ela disse que ele fez com ela também. Né? Então, isso tem que ser dito, tem que ser denunciado, tem que reverberar, tem que repercutir bastante mesmo, porque no caso de se confirmar essa história, todas as providências têm que ser tomadas. E quando se tem um figurão no meio de um escândalo, como parece ser esse, sabe, as coisas ficam como exemplo, e um exemplo de que esse tipo de atitude, ela tem que ser coibida. Isso desde pequeno, através da educação em casa, até, não é, no meio profissional, com gente madura. Não cabe
cabe mais esse tipo de figura masculina, não cabe mais, e as mulheres não estão mais a fim de tolerar, elas têm medo por um certo tempo, não é? Mas no caso da figurinista, ela teve medo sim, ela aguentou muita coisa para não perder o emprego, a gente precisa do trabalho da gente, não é? Mas chega uma hora que você fala, chega, basta, que a coisa é tão assintosa, é tão desrespeitosa, é tão desumana, não é? É tão cruel, é tão covarde, que você fala, chega, dane-se o mundo, agora eu vou botar a boca no trombone. E fala mesmo, que é o que ela resolveu fazer. E está fazendo. Apesar da Folha, não é? Acho que tirou, acho não, a gente sabe que o texto não está mais no ar. O que motivou isso é o que nós não sabemos, mas esse texto tinha que estar lá. Porque, aliás, esse blog, ele é uma grande prestação de serviço, de conscientização, de esclarecimento, de dar uma arejada, de denunciar também, não é? Tudo o que as mulheres passam nesse mundo. É uma coisa que retrata o comportamento na sociedade e no mundo de um jeito muito interessante, muito inteligente, muito bem colocado, muito bem fundamentado. Eu, particularmente, sempre fui fã do blog, agora é que são elas, porque as coisas abordadas pelas 3 jornalistas, se eu não me engano, são coisas muito interessantes. E dessa vez veio o desabafo da figurinista e nós vamos ler para vocês agora, tá? Então, prestem atenção, o texto é grande, mas não tanto, você vai se impressionando a cada parágrafo. Tem coisas que ela descreve de uma maneira muito crua, muito real, da maneira como ela diz que ela passou mesmo, e que pelo palavreado a gente não pode dizer aqui. Então, vou usar alguma expressão que possa passar para vocês a verdade do que está no texto, as palavras que ela realmente usou, mas eu tenho que falar figurativamente, porque a gente está aí às 3h12 da tarde. Então, ali ela usa umas palavras fortes, porque a abordagem, segundo ela, foi forte realmente. Olha, ela assume a primeira pessoa desde o início do texto, ela conta isso como a história dela mesmo, dá nome, sobrenome, e começa o texto dizendo assim, esse texto que por enquanto pode ser que eles coloquem de volta, eu acho que deveriam colocar, não pode privar as mulheres, principalmente as leitoras, não pode privar todo mundo, mas no caso, principalmente as mulheres, de ler esse tipo de denúncia, porque qualquer uma de nós pode passar por esse tipo de coisa, já deve ter passado. Então vamos lá, olha aqui, o texto começa assim, esse texto, ele foi conseguido através do jornal Opção, né, que já tinha tomado conhecimento do texto, segurou, e aí conforme o blog tirou do ar, já não precisava mais, né, já não era mais a solução para evitar que as pessoas tomassem conhecimento, porque todo mundo tira a cópia e manda bala mesmo. Então é isso, olha, vamos lá, vamos começar a ler agora. José Maier me assediou por Tonani, esse é o nome profissional que ela usa, é o nome artístico. Aí ela diz, eu, Suslem Meneguzzi Tonani, fui assediada por José Maier Drummond. Eu tenho 28 anos, sou uma mulher branca, bonita, alta. Há 5 anos eu vim morar no Rio de Janeiro em busca do meu sonho, ser figurinista. Qual mulher nunca levou uma cantada? Qual mulher nunca foi oprimida a rotular a violência de assédio como brincadeira? A primeira brincadeira de José Maier Drummond comigo foi há 8 meses. Ele era protagonista da primeira novela em que eu trabalhava como figurinista assistente. E essa história de violência se iniciou com um simples "como você é bonita". Trabalhando de segunda a sábado, lidar com José Maier era rotineiro. E com ele vinham os seus elogios do como você se veste bem, né? Logo eu estava ouvindo como a sua cintura é fina, fiquei olhando a sua, e aí ele fala tipo o seu bumbumzinho, sabe, uma coisa assim, fiquei olhando a sua e imaginando o seu, vamos falar assim, as suas mamas, né? Um termo mais científico, é isso que ele falou, você nunca vai para mim? Que a gente pode traduzir assim, você nunca vai transar comigo? Seria mais ou menos esse o linguajar das coisas que o Zé Maier teria dito para ela. E aí vem a segunda parte do texto que diz assim,
Quantas vezes tivemos e teremos, é isso que a Su vai perguntando, quantas vezes tivemos e teremos que nos sentir despidas pelo olhar de um homem e assim, ou ainda assim, ou por isso mesmo, sentir medo de gritar e parecer loucas? Quantas vezes nós teremos que ouvir, inclusive de outras mulheres, ai que exagero, foi só uma piada? Quantas vezes vamos deixar passar constrangidas e enojadas essas ações machistas, elitistas, sexistas e maldosas? Foram meses envergonhadas, sem graça, de sorrisos encabulados. Eu disse a ele com palavras exatas e claras que eu não queria, que ele não podia me tocar, que se ele me encostasse a mão, eu iria ao RH, que é o Departamento de Recursos Humanos, não é? Foram meses saindo de perto. Uma vez lhe disse, você é mais velho que o meu pai. Você tem uma filha da minha idade. Você gostaria que alguém tratasse assim a sua filha? A opressão, continua a Su, é aquela que nos engana e neutraliza o absurdo. Transforma tudo em aceitável, em tolerável, em normal. A vaidade é aquela que faz o outro crer na falta de limite, no estrelato, no poder e na impunidade. Quantas vezes teremos que pedir para não sermos sexualizadas em nosso local de trabalho? Até quando teremos que ir às ruas, ao departamento de RH ou à ouvidoria pedir respeito? E ela prossegue, gente. Olha, tem a terceira parte agora do texto que vocês vão ver. E ela fala, em fevereiro de 2017, dentro do camarim da empresa, na presença de outras duas mulheres, esse ator branco, rico, de 67 anos, que fez fama como garanhão, colocou a mão esquerda na minha genitália. Sim, ele colocou a mão na minha, e aí ela descreve o nome popular e vulgar da parte que ele tocou, e ainda disse que esse era o seu desejo antigo. Elas, ou seja, as duas colegas que presenciaram, a Su conta, elas que poderiam estar em meu lugar, não ficaram constrangidas. Chegaram até a rir da sua piada entre aspas, né? Eu me vi só, desprotegida, encurralada, ridicularizada, inferiorizada, invisível. Senti desespero, nojo, arrependimento de estar ali. Não havia cumplicidade, sororidade. Mas segui na engrenagem, no mecanismo subserviente. Nos próximos dias, eu fui trabalhar rezando para não encontrá-lo, tentando driblar a sua presença para poder seguir. O trabalho dos meus sonhos tinha virado um pesadelo. E para me segurar, eu imaginava... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. E para me segurar, eu imaginava que depois da mão naquele lugar, né, que ela usou a tal palavra, nada de pior poderia acontecer. Aquilo já era de longe a coisa mais distante da sanidade que eu tinha vivido. Vocês vejam o absurdo da situação narrada. E aí ela vai para a conclusão do texto dizendo assim, como é que a coisa estourou, até que ponto ela aguentou. Até que nos vimos, ele e eu, num set de filmagem com 30 pessoas. Ele no centro, sob os refletores, no cenário, câmeras apontadas para si, prestes a dizer seu texto de protagonista. Ele é o Tião da novela A Lei do Amor. Nesse momento, sem medo, ameaçou me tocar novamente se eu continuasse a não falar com ele. E eu não silenciei, diz ela. E aí ele gritou, vaca. Vaca, ele gritou, para quem quisesse ouvir. Não teve medo. E por que teria mesmo? Chega, acusei o santo, milagre e a igreja. Procurei quem me colocou ali. Eu fui ao RH, eu liguei para a ouvidoria, eu fui ao departamento que cuida dos atores. Acessei todas as pessoas, todas as instâncias. Contei sobre o assédio moral e sexual que há meses eu vinha sofrendo. Contei que tudo escalou e eu não conseguia encontrar mais motivos, forças para estar ali. A empresa reconheceu a gravidade do acontecimento e prometeu tomar as medidas necessárias. Me pergunto, quais serão as medidas? Que lei fará justiça e irá reger a punição? Quem me protegerá, no caso, não é? E como? Pergunta a Su. E aí tem o finalzinho da carta, o finalzinho desse texto, que é o seguinte: sinto no peito uma culpa imensa por não ter tomado medidas sérias e árduas antes. Sinto um arrependimento violento por ter me calado.
Me odeio por todas as vezes em que, constrangida, lidei com o assédio com um sorriso amarelo. E, principalmente, me sinto oprimida por não ter gritado só porque estava em meu local de trabalho. Dá medo, sabia? Porque a gente acha que o ator renomado, 30 e tantos papéis, garanhão da ficção, com contrato assinado, vai seguir impassível, porque assim lhe permitem produto de ouro, prata da casa. E eu, engrenagem, mulher, paga por obra, sou quem leva a fama de oportunista. E se acharem que eu dei mole, será que vão me contratar outra vez? Tenho que repetir o mantra: a culpa não foi minha. A culpa nunca é da vítima e me sentiria eternamente culpada se não falasse. Precisamos falar, precisamos mudar a engrenagem. Não quero mais ser encurralada, não quero mais me sentir inferior, não quero me sentir mais bicho e muito menos uma vaca. Não quero ser invisível se não estiver atendendo aos desejos de um homem. E tem o final, vamos ver se a gente... Tem aí o final, aí ela diz: fala em meu nome e acusa o nome dele, para que fique claro, que não haja dúvidas, para que não seja mais fofoca, que entendam que é abusivo, é antigo, não é brincadeira, é coronelismo, é machismo, é errado, é crime. Entendam que não irei me calar e me afastar por medo. Digo isso a ele, a todos e todas que, como ele, homem ou mulher, pensem diferente. Que entendam que não passarão e que o meu assédio não vai ser embrulho de peixe. Vai embrulhar o estômago de todos vocês por muito tempo. E aí, né, a identificação Sutonani é figurinista. E chega aqui, através da Folha de São Paulo, a notícia: a Folha tira do ar texto que cita o ator José Maia. A Folha retirou do ar texto publicado nessa sexta no blog Agora Que São Elas, que continha acusações contra o ator José Maia. A publicação foi retirada do ar porque desrespeitou o princípio editorial da Folha de só publicar a acusação após ouvir e registrar os argumentos da parte acusada. Então, logo esse defeito seja sanado, o texto voltará ao ar com o devido espaço para o contraditório. O conteúdo permanecerá fora do ar até que o ator ou sua defesa se manifeste sobre a acusação. Olha aqui. Eu acho que isso é um desabafo. Eu acho que ele é válido de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque o blog está aberto para o contraditório. Nós aqui, todos os blogs que deram esse manchete, isso foi manchete do Diário de Goiás, para vocês terem uma ideia, até vários outros jornais de várias partes do nosso país, da revista Cláudia, que é uma revista feminina, da revista Veja, isso se espalhou. E não tem como querer segurar, porque quem é acusado pode também se valer de todas as manobras que existem, de todas as brechas na lei, ainda mais de um país machista como o nosso, para postergar essa história. Ele nunca vai dar o contraditório, vocês nunca vão publicar o desabafo dela, a denúncia dela, a situação que ela está passando há 8 meses, se é que realmente assim aconteceu. Não é? Eu acho que fez muito bem em ter publicado e fez muito mal em ter tirado. Vocês estão deixando o espaço aberto para ele de qualquer maneira. Então, chame o advogado que entre em contato, ele dê a entrevista. Agora, tirar o que ela falou de jeito nenhum. Isso é importante para todas nós mulheres. E aquilo que eu disse no começo do nosso programa, o público dele é eminentemente feminino. Ele deve uma satisfação a todas as mulheres. Mesmo ele sendo inocente na história, a gente não está aqui para acusar ninguém. Isso é o que eu falei desde o começo. A Globo vai ter que apurar, né? As autoridades as quais ela denunciar, no caso polícia, essa coisa toda, vai ter que investigar. E ele tem que se pronunciar. Enquanto ele não fizer isso, eu não acho justo, mais uma vez, calar a boca da Su, né? Mais uma vez, ela ser amordaçada. Mais uma vez, ninguém prestar atenção no que ela tem para dizer e que, pelo jeito, é uma tortura psicológica para ela. Esse texto tem que voltar para o ar, em nome de todas as mulheres. Isso não tira dele o direito de defesa, nem em local nenhum onde essa história dela foi replicada, foi publicada e que as pessoas estão tomando ciência. Eu acho que isso é de fundamental importância e ele tem todos os direitos dele como garantido, como acusado, não é? Qualquer ser humano de se defender. Todas as portas continuam abertas. Então, não acho justo que ela seja, mais uma vez, calada no momento quando finalmente esse grito dela está alcançando um país inteiro. E se por acaso ficar constatado
que nada disso é verdade, ou foi pintado com cores fortes, o que também não ameniza em nada a situação do Zé Maier, se ele tiver cometido esse tipo de coisa, ela também vai ter que responder por isso. E por esse texto dá a impressão que ela está disposta a responder por tudo. Ela não tem nada mais a esconder. Como ela diz, chega, os machistas não passarão e ela não vai se calar. Ô Folha, bota esse texto de volta. Eu acho que, inclusive, as 3 jornalistas que fazem o Agora Que São Elas merecem esse respeito. São 3 mulheres que estão aí na batalha, que estão contando histórias, que estão checando o comportamento, que estão fazendo muitas mulheres ampliarem a sua visão de mundo, para não ter mulheres que, como as que estavam perto da Su, quando as coisas que ela disse que aconteceram, né? Tenham tentado botar panos quentes, não defenderam a colega, falaram que é só uma piada e deram até risada e ela ficou sozinha entregue à própria sorte. A função desse blog é muito fundamental. Bota esse texto de volta, em nome de todas nós mulheres, tá certo? Isso não deixa o Zé Maier indefeso, de jeito nenhum. Ele tem todos os direitos dele garantidos como cidadão e como homem. É só isso.